Segunda de Pedro 2, versículo 15, por favor. Bota no telão para mim, tá, irmã? Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Volta para o começo. Abandonando o reto caminho. Isso aí, pessoal, o apóstolo Pedro, ele está falando de pessoas que estavam no reto caminho, estavam fazendo a coisa certa, mas se deixaram seduzir e acabaram abandonando o reto caminho e seguindo o mau exemplo de Balaão, se extraviaram pelo caminho de Balaão. O Balaão foi aquele profeta que se vendeu para fazer o mal. Poderia ter sido uma bênção, poderia ter sido um homem muito usado por Deus. Deus falou com ele para ele não ir com aqueles emissários que o rei moabita, o Balaque, enviou até a casa dele, para levá-lo até ao acampamento, próximo do acampamento dos filhos de Israel, para que ele, Balaão, os amaldiçoasse. E Deus foi muito claro com Balaão, dizendo: tu não irás com estes homens, nem amaldiçoarás a Israel. E não teve jeito, irmão. Deus falou para não fazer, mas o Balaão, ele, porque tinha nele uma ganância, um desejo, o coração dele estava inclinado a levar alguma vantagem com essa situação. Numa segunda tentativa do rei Balaque, ele acabou cedendo e foi. Mas a Bíblia diz que Deus foi misericordioso para com o povo dele. Se você ler Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 23, o versículo 5. Bota no telão para mim, por favor. Olha o que diz o texto sagrado, olha o que a palavra de Deus diz. Então, cuidado para você não abandonar o reto caminho. Você tem que continuar firme, servindo a Deus com todo o seu coração. Deus, eu vou firme, vou até o fim e nada vai me desviar do propósito. Do que adianta servir a Deus 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, daqui a pouco você se desviar e ir embora? Não pode, irmão. Não pode seguir os maus exemplos. Tem que seguir os bons exemplos daquelas pessoas que foram firmes. O Balaão se desviou, se vendeu para fazer o mal. O Balaão se tornou um mau exemplo, porque, na verdade, ele teve a chance de ser um grande profeta, um grande homem de Deus, mas perdeu por causa da ganância. Cuidado com isso, tá? Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. O Balaão, ele entendeu que não podia amaldiçoar a quem Deus estava abençoando, não podia fazer nada contra o povo de Deus. E a verdade é essa, irmãos. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus está abençoando. Mas o que eu quero falar com você? Qual é a mensagem que Deus me deu para entregar para você como homem de Deus, como mulher de Deus, povo de Deus? Para nós não abandonarmos o reto caminho, para nós não seguirmos os maus exemplos, para nós seguirmos os passos daquelas pessoas na Bíblia Sagrada e nos nossos dias que verdadeiramente estão servindo a Deus e dando o bom testemunho de Jesus, dando o bom exemplo perante a sociedade e perante a família e perante os amigos e perante as pessoas que nos cercam. Nós não podemos abandonar o reto caminho, virar a nossa cabeça por qualquer desejo que irá nos afastar da comunhão e irá nos afastar da presença de quem? De Deus. Tem que seguir sempre o bom caminho. E aí nós vamos lá para Pedro. Quando vier a tentação, quando o diabo lhe tentar com alguma coisa, você precisa ficar firme. Tá? Os falsos mestres, eles se extraviaram, abandonaram o reto caminho, seguiram o mau exemplo de Balaão.
E nós não temos que seguir a maus exemplos. E está cheio de maus exemplos por aí. Só que nós temos que seguir sempre os bons exemplos, olhar para aquela pessoa que verdadeiramente é um homem de Deus, aquela mulher que verdadeiramente é uma mulher de Deus, e seguir fielmente. Deus, eu vou seguir os bons exemplos. Eu vou estar entre aqueles que servem ao Senhor. E não será de forma diferente. Amém? Não vou me perder, não vou me extraviar. Mas o diabo tenta. O diabo tenta. Está lá em Pedro, diz assim, 5,8. 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. O diabo, ele anda em derredor. Tá? E o teu adversário não é um ser humano, não são pessoas. O teu adversário é aquele que irá se opor a você, aquele que irá fazer força para você se desviar do reto caminho, é o diabo. E ele está ao derredor e vai tentar de alguma maneira, de alguma forma, lhe seduzir para o mau caminho, fazer você abandonar o reto caminho. Ele vai tentar levar você por um caminho que vai desviar você da presença de quem? De Deus. Diz mais o texto. Bramando como um leão, ele está em redor bramando como um leão, ele não é leão, leão é Jesus, ele é um falso leão, né? Buscando a quem possa tragar. Ele não pode com qualquer um. Ele busca aquela pessoa que ele pode tragar. Aquela pessoa que às vezes ela é movida pela ganância, ela é movida pela mentira, ela é movida pela imoralidade sexual, uma pessoa sem freio moral. O diabo vai buscar aquela pessoa que está fraca, que está fragilizada, às vezes que está ferida, que está machucada, e ele vem tentando seduzir essa pessoa, tentando convencer a ela de que não vale a pena ser de Deus, servir a Deus, estar na igreja, e com isso ele quer que a pessoa vire a cabeça e se desvie, abandone o reto caminho. Não sai do reto caminho, não segue mau exemplo de ninguém. Você tem que continuar no seu propósito de servir a Deus. Deus, eu vou até o fim da minha vida. Eu comecei essa caminhada e eu não vou parar por nada, diante de nada, eu vou até o fim no nome de Jesus. E se tiver diante de um mau exemplo que alguém deu para você, não se perca, irmão. Não, pastor, porque o fulano se perdeu. O que aconteceu com o fulano? Ele era tão firme na igreja, não vigiou e caiu. É o que diz lá em Coríntios, né? Coríntios 10, que eu pedi para a irmã anotar para mim. Aquele, pois, que cuida estar em pé. Aquele, pois, que cuida estar em pé. Olhe, preste atenção, vigie, olhe, não caia, não caia. Uma vez ouvi um pastor dizer, da tentação à queda, há alguns passos. Primeiro, a pessoa para onde ela não tem que parar. Não era para ela parar, não era para ela desistir, não era para ela ficar ali. Aquele lugar não era para ela. A pessoa olha para onde não tem que olhar. Ouve o que não tem que ouvir. E experimenta o que não tem que experimentar. Cede à tentação, cai no pecado e fica na mão do diabo. Então nós temos que prestar atenção nisso, pessoal. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia, não caia. Mas pastor, é porque eu não resisti,
Olha o que diz o versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Não é nada de outro mundo, não, gente. A tentação, ela é humana. Ela diz respeito a essa vida, a essa existência. E o apóstolo Paulo está dizendo, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Deus não vai deixar você ser tentado acima daquilo que você possa resistir. E o diabo vai tentar você, para você abandonar o reto caminho, para você abandonar a comunhão com Deus, a vida com Deus. Às vezes, um mau exemplo de alguém. Você não pode desistir por causa do mau exemplo de uma pessoa, ou você não pode cair porque a pessoa ao lado caiu. A Bíblia fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. Então você tem que ficar firme. Deus, eu vou até o fim, eu não vou seguir o mau exemplo. Pode seguir. Antes, com a tentação, veio a tentação, dará também o que, gente? O escape, para que a possais o quê? Suportar. Então não tem essa. Pastor, não resisti, eu não aguentei. Deus te deu a capacidade, Deus te deu o poder de resistir, de aguentar, de seguir firme e não deixar ninguém desviar você do seu propósito de servir a quem? A Deus. Amém? Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor. Você tem que olhar para fazer conforme aquilo que Deus está falando com você. Aqui, ó, na palavra. Deus vai falar conosco aqui. Deus vai falar comigo, Deus vai falar contigo, sempre na palavra. Cuidado com coisas que você vê por aí. Algumas esquisitices que você encontra por aí. A pessoa vem se dizendo muito espiritual, e às vezes nem em comunhão com Deus ela está. Toda vez que Deus falar com você, Deus vai falar com você por meio da palavra. Isso aqui é seguro. A palavra é a revelação completa. Nela está tudo quanto você precisa. Mas não é escutar apenas. É ouvir. É fazer conforme aquilo que Deus está orientando, Deus está falando para você na palavra. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Segue. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Olha que coisa linda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Mas o que fizeram os falsos mestres, sobre os quais o apóstolo Pedro falou? Eles abandonaram o reto caminho e se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão. O Balaão não foi um bom exemplo. O Balaão foi um mau exemplo. E eles assimilaram aquele erro. E se entregaram à ganância, e se entregaram à mentira, e se entregaram à imoralidade sexual, à falta de freio moral, e se perderam completamente. E Deus está dizendo, vigia para que isto não aconteça com você. Porque o diabo, ele anda ao derredor, ele vai tentar, ele vai fazer proposta, ele vai querer que você, de alguma forma, se sinta atraído para distante de quem? De Deus. Toma cuidado com isso, tá? Andareis em todo o caminho que vos manda
o Senhor vosso Deus, em todo o caminho, irmão. Eu não posso me desviar do caminho, eu tenho que andar em todo o caminho em que vos manda o Senhor vosso Deus. E por quê? Para que vivais e bem vos suceda. Você quer ter vida? Quer? Faz o que Deus está mandando. Você quer ser bem-sucedido? Quer vencer na vida? Quer prosperar? Quer alcançar o tão desejado sucesso que algumas pessoas desejam tão ardentemente? É só fazer o que Deus está, não tem como dar errado. Se você ouvir, se você obedecer. E prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Vamos ler de novo o versículo 33, porque eu preciso fazer isso. Pode colocar. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Está claro. Você tem que andar em todo o caminho que vos manda o Senhor. Eu não posso abandonar o reto caminho. Eu não posso deixar a palavra de Deus de lado. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu aprendi na palavra de Deus. Praticar a minha fé, viver a minha fé. Amém? E diz mais, para que vivais, quer dizer, se eu obedecer, eu vou ter essa vida, e bem vos suceda. O bem vai lhe suceder. E prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Quer dizer, vai ter longevidade, largura de dias sobre a face da terra, porque você está ouvindo e está obedecendo a palavra de quem? De Deus. Vamos para um outro caso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, falando de Himeneu e Fileto, que se desviaram do caminho da verdade. Olha o que diz aí. Os quais se desviaram da verdade. O que esses dois homens fizeram? Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Lá em Pedro fala, abandonando o reto caminho. Se eles abandonaram, é porque um dia eles estiveram nesse reto caminho. Um dia eles fizeram aquilo que era certo, aquilo que era bom, aquilo que era direito, que era agradável aos olhos de Deus. Mas alguma coisa os atraiu e eles abandonaram o reto caminho. Himeneu e Fileto, eles conheceram a verdade e por um tempo eles andaram na verdade, viveram de acordo com a verdade, mas alguma coisa aconteceu, uma tentação, um engoldo de Satanás, um engano do demônio, e a Bíblia diz que eles se desviaram da verdade. E nós não podemos nos desviar da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade, e nós temos que viver de acordo com a santa palavra de Deus, em tudo, irmão, em tudo. Não nos desviar para a mentira, não nos desviar para a idolatria, não nos desviar para a falta de freio moral, não nos desviar seguindo maus exemplos, porque está cheio por aí. Não, porque o fulano caiu, fulano fez, eu vou fazer também. Não existe isso. Você tem que cuidar e cuidar bem, muito bem da sua vida com quem? Com Deus. Amém? Vamos lá para Apocalipse, e aqui eu termino. Apocalipse 2,14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Poucas coisas tenho contra ti. O anjo de Deus, o Espírito de Deus estava se dirigindo à igreja que estava em Pérgamo. Era uma igreja de Deus, irmão. Mas aí Deus fez essa advertência. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. O quê? Porque tens lá
tens lá nesta igreja em Pérgamo os que seguem a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, segue. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem, pessoal. O Balaão, ele não pôde amaldiçoar os filhos de Israel, porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus está abençoando, mas por causa da ganância, por não querer perder aquela recompensa, aquele prêmio, aquele dinheiro que estava sendo oferecido, então ele se vendeu para fazer o mal. Não pôde amaldiçoar, mas ele ensinou Balaque, ele ensinou o inimigo como fazer para que o povo se desviasse e perdesse a comunhão com Deus. E todos nós sabemos como é que foi. Israel foi seduzido para o pecado, foi levado para o pecado. E se ele pecasse, não só os inimigos teriam forças contra ele, mas o próprio Deus também estaria contra eles, uma coisa diabólica, irmão. Vindo de alguém que poderia ter sido um homem de Deus, poderia ter sido um grande profeta, mas por causa da ganância, ele não quis perder o prêmio e ensinou Balaque a colocar tropeços diante dos filhos de Israel. O problema é esse, é a pessoa tropeçar, estar caída e ainda tentar iludir, enganar e fazer com que outras pessoas também acreditem nas suas mentiras e se desviem do propósito de servir a quem? A Deus. Não vai por esse caminho, não. Deus é contigo no nome de Jesus. Entender a palavra? Volta onde nós começamos. Tá? Volta lá em 2 de Pedro 2,15. Os quais, deixando o caminho reto, não deixe o caminho reto, não deixe a verdade de Deus. Guarde aquilo que você aprendeu na Bíblia Sagrada. Por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nada vai mudar isso. Não é porque a pessoa se perdeu, né, que vem com uma conversa fiada, uma conversa mole, tentando fazer a sua cabeça, tentando seduzir você para o pecado, que você vai embarcar dessa. Fica firme, irmão. Não ceda diante da tentação no nome de Jesus. Quem entendeu a palavra, levante a mão. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Fica de pé, por favor. Fica de pé.